semana passada, para completar o meu glossário aqui, né, ficou a palavra tossai. O que é que significa tossai mesmo? Tossai é o peixe de até 1 ano de idade. Isso. O tossai que o Mário falou aí é o peixe que está no primeiro ano de idade, ele ainda não completou 1 ano. O nissai está no 2º ano de vida, sem ter completado. E o oiá está no 3º ano de vida, também sem ter completado. Oiá, então, é o quê? É o que está vivendo no 3º ano de vida, sem ter completado 3 anos. Oiá, em japonês, significa pai e mãe. É o estágio no qual são escolhidos os peixes para reprodução. Eu vou aproveitar, pegando aquela carona do Minoru lá do grupo. A hora que a gente está começando as nossas conversas, a gente está trazendo histórias, fatos, o que vem acontecendo para a gente poder ir registrando essas coisas. E hoje o Minoru colocou lá no grupo a questão: tem algum nome especial para o Sakura Caudaceps? Esse daí é praticamente um cometa. Um cometa, né? Bem bonita a cor ele não está no padrão ideal de cometa, mas se aproxima bem, né? Porque o cometa teria uma dorsal um pouco mais alta e o corpo um pouco mais afilado, mas pode ser que seja uma fêmea que já esteja aí se preparando para a reprodução, tá? Mas está um cometinha, beleza. Você vê que a agilidade do bicho é grande, é um cometinha mesmo. Então, não tem uma denominação especial para cometa que tenha coloração e escama sakura. É cometa mesmo. Eu não sei dizer, Minoru, se tem alguma denominação. Muito provavelmente deva ter, porque o japonês gosta de classificar tudo, né? Para cada coisa eles dão um nome, mas eu realmente desconheço. Tranquilo. Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida aqui. Quando diz Edonishiki, é o Ranchu de Edo, isso, certo? Do lugar do Japão lá que chama Edo, é isso? E tem aquela cor acinzentada, vamos dizer, azulado, né? É isso. Mas tem que ser Ranchu japonês, é isso? Que eu fiquei na dúvida disso aí. Se só aquela cor basta ou tem que ser Ranchu japonês daquela cor? Na realidade, o Edonishiki, né, ele tem esse nome porque é da região de Edo, o surgimento dele, né? Ele é um uranchu, padrão japonês, cálico, mas com um padrão de coloração cálico bem diferenciado, que é aquelas manchas azuladas e pigmentação, as fitas pretas. Por quê? Nós temos um monte de uranchu cálico que não se enquadra no padrão de Edonishiki. Então, um Edonishiki tem que ter um tipo de pigmentação bem específica para ser enquadrado nisso. O que está acontecendo, até foi um questionamento, se não me falha a memória, do Ederson, é que o pessoal está usando esse termo Edonishiki, não importa se é para uranchu japonês, chinês ou tailandês, né? Fazendo a associação da coloração ao peixe e àquela raça. Então, está sendo usado, vamos dizer assim, indiscriminadamente. Ok. O padrão desejável para um Edonishiki é um peixe que seja cálico, com manchas azuladas no dorso e pintas pretas. Pode ter vermelho no meio, inclusive. Mas o padrão que é valorizado é a pigmentação azul e preta. Principalmente aquelas manchas azuladas. Mais novidades, aprendizados, comentários? Então, as larvas, aquelas que demoraram 10 dias para eclodir, ainda estão vivas. Mas as outras aqui que eu tinha posto para dentro de casa, demorou 8 dias, hoje começaram a morrer tudo. Também estão morrendo em massa. Assim. Eu acho que é alguma coisa, não sei o que é, estou tentando descobrir, porque é o mesmo aquário de eclosão que eu usei o ano passado, já é a terceira desova que morre ali, agora é de uma fêmea diferente, né? Então, é uma coisa, deve ser alguma coisa de manejo, né? Estou tentando descobrir o que é. Ederson,
chegou a pensar na questão do filtro esponja ser usado, de ter alguma bactéria, alguma coisa que... Ou tu botou algum outro novo sem É uso? porque, assim, é o mesmo manejo que eu faço... Que tu faz sempre. Mesma função de temperatura, de eclosão, tudo, e está morrendo mais. Então, não sei, é alguma coisa que eu vou ter que monitorar melhor para tentar descobrir o que é. Na real, é o seguinte, assim, não é época de desova aqui, né? Está muito frio, então, como eles estão desovando, eu estou tentando aproveitar, mas é uma baita forçação de barra, né? Aqui teve, eu deixei nos aguapés lá para eles darem cabo, porque eu não salvei nada. Aqui, no meu caso, aqueles peixes de 2 semanas atrás que desovaram, para minha surpresa, que é a primeira vez que me acontece isso, eu já passei por essa situação semelhante ao Ederson, de estar muito frio, demorou muito tempo para as larvas eclodirem, e ao eclodir elas não tinham força para nadar e morreram. E dessa vez não, os bichos estão lá nadando. Eu até fiz um videozinho e mandei aí no grupo, para minha surpresa. E hoje eu tive mais 2 desovas. A mesma fêmea que desovou há 2 semanas, ela desovou hoje de novo. Ao vídeo. Esse é o seu vídeo, Mauro. Uhum. Então, esses ovinhos ficaram 10 dias para eclodir? Não, eles levaram 1 semana para eclodir. Tá. E agora estão levando mais 1 semana Para nadar. começar a nadar. Entendi. Lógico que já tinha uns nadando há 3, 4 dias atrás. Mas essa desova foi exatamente no domingo, há 2 semanas atrás. Eu achei que não fosse para frente, mas eu deixei para acompanhar, para ver. A única coisa que eu fiz foi colocar um isolamento debaixo da bacia, que essa bacia fica apoiada em cima da parede do tanque. E como o tanque é de alvenaria, é muito frio. Aí eu pus um isolamento de papelão, que eu costumo fazer isso, né, para isolar o frio da parede do tanque para a bacia. E como ela está mais no alto, o ar, a temperatura do ar dentro da estufa, nessa altura, é mais alto, a temperatura é maior do que da água do tanque. Então, lá numa boa, para minha surpresa, realmente foi uma surpresa. Eu achei que não fosse dar certo, como disse, deu, ótimo. Os que ficaram lá, que assim, tá num galpão, num puxado, né? Então, eles ficam meio que no relento, assim. Os que demoraram 10 dias para eclodir estão lá, estão vivos ainda. Eles estão numa caixa de 130 litros ali. Mas aí eu vou informando vocês aí depois sobre como vai evoluir, né? Como era, assim, a parte da desova que tinha macho, então todos os machos ali misturados, enfim, tal. Eu não botei muita expectativa, assim, também não estou investindo muito, mas eles estão indo para frente. Até agora eles estão resistindo ali, né? Só depois acho que pode ser uma experiência interessante aí para relatar. O Ederson, eu lembro um episódio que você reclamou que você estava perdendo muita larvinha e eu recomendei que você pingasse 1 ou 2 gotas de azul de metileno, salvo engano, né, por 10 litros de água ou por 2 litros, não recordo a dosagem. Eu sempre sou ruim de recordar a dosagem, eu sempre deixo anotado em algum lugar para antes de escrever, só que na hora de falar, geralmente eu falo assim, né? E que fim deu aqueles do azul de metileno? Que você Eu pingou? comecei, tu me falou do azul de metileno, acho que foi o ano passado, né? Eu comecei a usar. E, de fato, assim, agora eu tenho menos, ainda tem, né, problema de ovos esgorados, enfim, Sim. mas não vira aquela, digamos assim, aquela massa de mortandade. E aquela cabeleira daqueles ovos que vão gorando e vai criando meio que uns algodões, assim, né? Sim. Então, isso diminuiu bastante, assim.
Eu tenho adotado. Só que agora, que nesses que estão morrendo, eu não sei, cara, porque eles estão eclodindo e estão morrendo. É alguma coisa... Agora eu já, assim, é manejo, entende? Porque já é a terceira e agora é uma fêmea diferente que aconteceu, né? Você acredita que seja mais manejo do que propriamente patológico, né? Do que seja, assim, algum micro-organismo oportunista que esteja atacando, né? Pode ser algum micro-organismo, mas todos os materiais que eu estou usando são os mesmos de sempre, assim, entende? Teria que... os mesmos peixes que eu, né, de sempre, Concordo. né, o mesmo manejo, os mesmos filtros, mesmo aquário, mesmo tudo, assim. Eu ainda estou usando o azul de metileno, então... E mesmo com azul de metileno, houve essa mortandade. eles eclodem e no outro dia começa a morrer. Tá? Assim, então... Você tem notado Mas eu não assim, sei, eu vou ter que monitorar melhor aqui para ver o que está acontecendo. você tem notado as larvas sair nadando, correndo, muito agitadas antes de morrer ou não? Sim, elas saem meio que enlouquecidas, assim, E aí nadando, e aí depois acabam morrendo. você não quer fazer os testes de amônia e nitrato, nitrito? Eu tenho que comprar os testes que me Ah, você tem acabaram que aqui, né? comprar os testes, tá? Faz isso daí. Eu comecei a desconfiar disso agora, porque tem a mortandade, né? E aí, é claro, como você trouxe com a temperatura um pouco maior, as bactérias começam a agir mais rápido, né? Como aquilo é material morto, é proteína, aminoácido, tal, aquilo num instantinho vira amônia, né? Eu comecei a pensar nisso aí agora, sabe? Assim, se seja algo que está provocando mais ainda a mortandade, né? Tá? Dá uma pesquisada nessa parte aí de amônia, nitrato, nitrito, né? A amônia, principalmente, porque o peixe ele é amonotélico, mas ele expele muita amônia pelas guelras, né? Pelas brancas. E aí, é claro, se ele não respira, dá aquele desespero, ele vai sair correndo, nadando e... Então, deixa eu dar uma notícia para vocês aí que aconteceu também. Essa semana eu coloquei no grupo lá, ó. Hoje eu contei mais um bocado, já catei 1.400 larvas no casal que veio lá da casa do Ederson. Eu caí na bobagem de começar a contar e fui contando lotezinho de 100. E aí, só que agora já chegou no 1.400 e você vai querer continuar contando, porque ainda tem um bocado lá para catar, né? Só que o casal fez essa postura, foi de quarta-feira. Quando foi hoje, eles desovaram de novo. Eu já falei. Espaço É e tempo dos sério dois. isso? Tédio tu não vai ter aí. Não, tá o fundo do tanque lá, Sérgio, igualzinho aquele dia que você viu. Agora Ah, tá no tanque que eles estavam, tá aquele fundo todo cheio de ovos de novo. aí tá vendo, Ederson? A terra é boa, a terra é fértil aqui em Minas Gerais. É o pão de queijo, né? Não, mas Ah, o pãozinho de queijo agora Pelotense é foda, né, cara? Pelotense reproduz pra galera. mas eu fiquei pensando sobre isso. A alimentação prévia do Ederson, nota 10, porque os peixes alimentando bem no inverno, porque isso que aconteceu aqui foi porque eles vieram para uma água bem mais quente. Então, O que eu, o histórico alimentar estava nota 10. o que eu tenho, né, que eu tenho estudado aí, que tenho visto com vocês, é que nesse período, né, do inverno, como eles alimentam menos, dá uma comida mais proteica, né, para que eles, como eles se alimentam menos por causa do frio, quanto mais proteico, melhor é na maturação dos ovos. Certo, professor? Observa que a produção de ovo demanda muita proteína, né? Então, o que os japoneses normalmente fazem no inverno, quando está muito frio, lógico que o inverno lá não se compara com o nosso, né? Chega-se a suspender a alimentação e, a partir do momento que os peixes voltam a alimentar, é dieta rica em proteína para prepará-los para as desovas depois. É isso aí.
assim como em outras espécies também, muitas vezes foca assim, em nível proteico, nível energético e tudo mais, e o que você vai aprendendo no final é o seguinte: o aumento da ingestão é mais importante que o refinamento do conteúdo. Os bichos estão comendo? Estão comendo. Então, o que estiver comendo já está bom, porque muitas vezes seleciona uma dieta super diferenciada, mas não tem ingestão. Sem ingestão, não adianta ser mais ajustada. Então, e aí, por isso que eu acho que por isso que eu fiz o comentário aí, porque o Ederson, além da qualidade, os bichos estão comendo, né? Mesmo naquele frião lá, os bichos estão comendo. E isso envolve uma série de coisas, envolve horário, envolve o manejo da distribuição de ração, né? A gente tem um menino trabalhando aqui com a gente, então, assim, aí você começa a prestar atenção nos detalhes do que é você julgar, por exemplo, ração e ir embora, e o que é você... o treinamento que a gente faz aqui é o seguinte: imagina que o peixe vai comer X de ração, o tanque, né? Então, eu jogo 1/3 desse X para todo mundo e saio dando uma volta. E aí, a hora que eu volto, é que eu vou ver quem comeu 1/3 de X, quem nem beliscou, quem comeu e quem já acabou e já limpou a superfície. Aí você começa a achar a dose para cada um. Agora, quando você passa uma vez só alimentando, você não consegue ir calibrando o olho para aquele momento de ingestão, naquela fase que aqueles peixes estão. Esse é o refinamento, né, Mário? De quem está fazendo no dia a dia, fazer essa leitura e a observação de cada tanque. Cada tanque é um tanque. É exatamente isso. Esse é o diferencial. Esse ano, assim como nos anos anteriores, né? Selecionar mesmo, eu penso assim, e de novo, né? Novamente, lá em cima do Oranda Cálico. Só que esse ano, diferentemente dos outros, eu penso em começar a anotar tudo, né? A desova de A mais B deu tantos defeituosos no nascimento, deu tantos ovos dourados, eu estava pensando em começar a anotar essas coisas, esses dados estatísticos, né? E vou deixando, vou anotando e vou guardando aí. Computador, 1 terabyte aí, você joga bastante texto aí, cabe muito texto, dá para colocar também algumas fotografias, dá para ir colocando lá fotografia também, então nós vamos guardando. Depois, um dia, quem sabe, alguém que goste de estudar, né, a parte estatística da coisa, traz uma estatística disso aí, né? Mas, assim, fica como material, né, dentro da UNACOA lá, para quem quiser fazer um estudo, né? Penso algo desse sentido. E, sei lá, eu imagino que a seleção, né, o melhoramento genético, a seleção sem dado escrito, né, sem dado anotado, não é melhoramento, né? É só uma suposição de que aquilo está dando certo, né? Imagino eu que seja alguma coisa assim, tem que ter algo para medir, né? Mensurar. Um pensamento que eu estou pensando em colocar, que eu vou colocar em prática nesse ano. Nessa primavera eu vou começar a colocar em prática. Das outras vezes eu não anotei, simplesmente foi por experimentação. Eu sempre uso uma bem grandona lá, gigantona lá como matriz, né? E uso outros machinhos cálicos que eu acho bonito lá. Tem um rabinho mais curto, tem o corpo mais curto e tal, né? Então, eu uso com aquela fêmea grande que eu tenho lá, né? Que veio de lá do Rio de Janeiro, lá como é que chama ele? O Mário Porto, né? Veio lá do Mário Porto. Agora eu penso assim, cruzar essa genética do Mário Porto com a genética do Sakai, né? Tem que sair alguma coisa boa, né? Tem que dar um choque, né? Tem que dar um choque aí. Algum vigor híbrido tem que começar a aparecer. E aí, quem sabe, a gente começar a produzir uma coisa melhor, geração F1, F2, F3, e aí por diante nós vamos selecionando, né? Penso dessa forma. Enquanto o Mário vai mandando aí o formulário, ontem eu passei aquela
imagem ali do que é um print daquele programa, né, que eu usei aqui para os cães e tal. Ele, claro, ele dá aquele percentual de consanguinidade, mas tem uma série de informações ali que é possível assim a gente montar um histórico, né? Tipo cor, formato, enfim, tem que dar uma olhada. Eu acho que ele pode ser um suporte interessante assim para quem quiser fazer isso um pouco que o Minoro levantou aqui, né? De controle e tal, assim, para a gente poder olhar para o que, por exemplo, assim, o formato de rabo está passando na genética ou não, né? Como é que tá rolando isso? Claro, é um programa. Eu baixei a versão genérica, né? Gratuita e genérica, assim, tá. Mas ele abre assim uma série de possibilidades ali que pode ser interessante para ajudar no registro, né? Então, vamos lá. Vou fazer uma pergunta que a gente lê muito sobre isso aqui, e o pessoal sempre fala, essa ração aqui é isso, essa ração é aquilo. É a respeito de engorda, né? A gente sempre vê, tem buscado muito as opções de rações e tudo, e sempre tem opções de engorda de químbio, né? A pergunta é, a engorda, ela é importante? Eu preciso de ter uma ração para engorda do químbio? Quando que eu tenho que usar essa ração? E outra, isso funciona mesmo? Tem ração para engorda? Isso faz bem para o peixe? Não faz? Né? Que esse mundo de ração de engorda de peixe é importante ou não é? Eu queria, queria discutir um pouco isso com vocês. Se para o químbio isso é importante, ou se a engorda, né? A ração para engorda é para peixe de abate. Eu entendo que a ração de engorda é uma ração de crescimento que atende os requisitos nutricionais para crescimento. Eu acho que o que te incomodou aí talvez foi a nomenclatura de engorda, parecendo que está ligado à obesidade. Não é isso, não. Assim como no gado também, quando você está no período de engorda, não é necessariamente de deposição de gordura, não, sabe? É o período de crescimento mais rápido, porque a curva de crescimento, ela tem uma rampa e depois ela dá uma levantada e depois ela estabiliza depois que o bicho chega em determinado tamanho. Então, essa rampa mais acelerada é o período de engorda, sabe? Mas não está ligado necessariamente à deposição de gordura, não. Aí, nesse caso, a ração é diferenciada do que a gente utiliza normalmente? Nós temos que olhar o seguinte, como você colocou muito claro que a engorda aí não é deposição de gordura, e sim o crescimento do bicho, então qual que é a maior demanda para crescimento? É proteína, né? Mas isso não significa que tem que entuchar o peixe de proteína, porque um excesso de proteína, o peixe vai ter que metabolizar a proteína, inclusive, para convertê-la em energia. Isso implica depois mais liberação de amônia, que é mais complicado. Então, daí a importância de ver qual é o nível de proteína mais apropriado para químbio, né, as carpas, de um modo geral, para que você não coloque em excesso e esteja também, como é que eu vou dizer, forçando o metabolismo do peixe para metabolizar um teor maior de proteína. Então, em químbio, de um modo geral, rações aí na faixa de 35% a 42% de proteína atende perfeitamente. Peixinhos mais novos, você pode até colocar um pouquinho mais de proteína, né? Uns 45%, que é o que eu faço aqui, inclusive. Eu uso uma ração comercial, né? Para peixes, para engorda de peixe, na realidade, crescimento, e pronto. E, lógico, que no meu caso específico, como essas rações podem apresentar algum elemento deficitário, porque cada espécie de peixe tem as suas necessidades específicas, né? Eu faço a suplementação com os alimentos vivos, com as plantas e os organismos animais. E pronto, é isso daí. Às vezes você vai comprar rações aí caras e o desempenho não vai ser aquilo que você está esperando. Beleza, Pode você obrigado. tacar comida nos peixes, gente. Quando eles quiserem comer, mede. Eu dou ração aqui mesmo no inverno, assim, é isso que o Mário comentou lá no início.
3 vezes por dia. Claro, quando está muito frio e tal, ali abaixo de 8 graus e tal, eu não alimento. Mas se eles estiver comendo, eu dou. Claro, esse lance que o Sérgio fala, porque o pessoal acaba falando, né, engorda, engorda, mas é a questão do crescimento que nos interessa, né, o desenvolvimento do peixe, né? E aí eu acho que tem uma questão, não sei, o Mário aí, o próprio Mauro e o Minoro são mais aí da área técnica, enfim, mas assim, pode estar, mas eu acho que tem uma questão que é quantitativa também, assim, de alimentação, né? Claro que isso relacionado à qualidade da água, filtragem, não sei o que, enfim, mas tu conseguir disponibilizar uma maior quantidade de alimento para os bichos. Isso tu vai conseguir eu tô vendo aqui, assim, né? Tu consegue um desenvolvimento mais rápido. Agora, isso que o Mauro comentou é o grande tamponamento, porque uma ração ela vai ter uma diferença muito grande de desempenho em relação à outra se ela for utilizada como alimento único. Agora, quando você começa a fazer um mix, e aí você intercala com alimento vivo, você intercala com plantas, e os peixes comem planta numa facilidade enorme. Aí, a hora que você começa a fazer isso aí, a ração mais ou menos, ou a mão um pouquinho melhor que mais ou menos, ou a ótima, vai ficando tudo igual, porque o mix compõe muito melhor, e é nessa hora, foi isso que ele comentou daquela hora, a ingestão é mais importante, não é que ela é mais importante, ela vem antes da composição nutricional. Primeiro tem que comer, se não comer, pode ser a melhor ração do mundo, que não adiantou. Se você mantém, além das caixas, etc., se você está criando nas caixas e mantém alguma coisa em aquário, e no meu caso, por exemplo, eu tenho um aquário na sala de visita, né? Então, se eu dou uma ração onde eu tenho uma proteína de melhor qualidade, isso é nítido, assim. Isso desde a época que eu criava os outros peixes, inclusive marinho, etc. Se eu dou uma ração de proteína de melhor qualidade, a proteína de melhor qualidade, a quantidade de excremento é bem menor, né? Porque ele há uma taxa de absorção muito grande. Então, a limpeza de um aquário, no caso de um aquário de uma sala, etc., né, que você quer manter o aquário limpo, né, é muito facilitada, né, de fato. Agora, se você pega uma ração intermediária com uma proteína de qualidade média, ou seja, quando eu falo de qualidade, estou querendo dizer que é mais assimilável ou menos assimilável, né? Porque senão entra e sai, né? Senão é igual ração de cachorro, né? Se você dá uma ração de pior qualidade, o cachorro vai comer mais, às vezes até engorda muito, né? Porque é desequilibrada a ração, a qualidade da proteína ruim, o que ele ingere, ela tem lá 28% de proteína, às vezes, mas ele excreta grande parte dessa proteína, ela não é assimilável, ele não aproveita isso. E aí, no caso do aquário, ele vai sujar mais, né? Então, agora, no caso de uma criação em caixa, etc., que você tem sistema de filtro, uma coisa mais, né, externa, que eu acho que é simplesmente pegar uma ração que tem uma proteína, como o Mauro disse, né, em quantidade adequada para a espécie, né, e obviamente, tentar ver uma ração que os peixes também se adaptem bem, né? Tem isso também, né? Porque eles também têm gosto, né? A gente percebe claramente, né? Se não tivesse, eles não perceberiam quando você troca, né? E é na hora, às vezes o mesmo tamanho, mesma cor, tudo igual, e às vezes eles nos primeiros dias, eles rejeitam um pouco, né? Uma nova ração que você está introduzindo, né? Então, eu acho que é isso, né? Basicamente, eu acho que essa é a lógica, né? Mas a questão, sabe, Osni, eu não, talvez o Mauro saiba um pouco mais tecnicamente do que eu vou falar, mas o que eu acredito que aconteça é porque essa diferença de preço, ela é claro que tem um sobrepreço até pelo devido ao fracionamento da quantidade que é comercializada. Mas, por exemplo, a hora que vai se comentando a proteína, eu acredito que o grande diferencial nessa digestibilidade, igual que você está vendo, que você vai ver na quantidade de excrementos do aquário, deve estar mais ligado, inclusive, ao amido e não à proteína. Porque o amido,
Uma coisa é você fazer uma ração com milho, com soja, com trigo, com escambau, e que esse amido, isso só foi triturado e entrou na composição da ração. Outra coisa é quando você põe um sistema de floculação, que aí esse amido ele vai entrar tipo numa panela de pressão e ele vai virar um gel, e aí a digestibilidade desse amido fica completamente diferente do que era quando ele tinha sido só moído. Então, esse é um processo que muda completamente a questão industrial e muda o custo. Então, a hora que você pega essas rações floculadas com essa qualidade e que você vê que assim suja menos e tudo mais, isso está muito, acredito eu, que esteja muito mais ligado a esse tipo de questão. Então, assim, isso tem impacto industrial, isso tem impacto no custo de produção. Agora, quando você vai fazer um fornecimento fracionado ao longo do dia e intercalado com outros tipos de alimento, essa sofisticação ela começa a desaparecer o diferencial, só se estiver em dieta única, sabe? Vamos fazer só uma revisão de 2 minutos aí para a gente poder... Sim, provavelmente eu não vou poder avaliar nada. Claro que vai, porque o mais importante não é qual a nota que você vai dar, o mais importante é participar do processo para poder onde direcionar o olhar, é para treinar os nossos olhares. Então, é isso aí que você vai precisar, que aí participa sim. Característica, como que essas notas estão sendo dadas? De 1 a 6 para características corporais, não tem dúvida, nadadeiras, cor, características especiais. O que são as características especiais que a gente está pontuando nisso aí? O EN e questão dos olhos, quando é Demequim, quando é Miracel, quando é bolha, essas são características especiais. O resto, ou está no corpo, ou está nas nadadeiras. E a questão de condição e comportamento, que aí o próprio nome diz. Então, a história é essa aí, de uma forma bem resumida, uma boa prática para poder mexer com esse tipo de coisa quando você vai dar nota, evitar os extremos, principalmente na hora que você está no começo do processo de julgamento. Porque se você dá a nota 1 porque é ruim demais, pode ser que apareça um peixe pior, e aí você foi injusto com o anterior. E se você dá nota 6, pode ser que apareça um bem melhor e você vai ser injusto com o que você deu nota primeiro e que recebeu uma nota acima do que ele mereceria quando entra num processo de comparação. E, ao mesmo passo também que a gente está usando escala de 1 a 6, porque a escala de 1 a 6 evita também o meio de campo, não tem o meio. Você está um pouquinho para baixo ou você está um pouquinho para cima do meio. E isso aí já facilita o próprio processo em si. E aí, a hora que você olha para o final, depois todo mundo recebe, você vai receber como que ficou a média das notas de todo mundo e como é que foram quais as notas que você deu. E aí você vai ver que a hora que junta a média de todo mundo, os números ficam muito justos, porque vai todo mundo puxando. Um puxa um pouquinho para cima, outro puxa um pouquinho para baixo, a gente tende a ir para um ponto intermediário e também a gente está refinando olhares. E o que a gente vai fazer depois que a gente der aí uns 2, 3 minutos aí rodando os 2 vídeos, tem um vídeo top view e tem um vídeo side view, depois quem deu uma nota muito alta ou muito baixa, conta para a gente o que viu, para a gente poder compartilhar os olhares. De forma bem resumida, mais ou menos, a história é essa aí. Vou pegar esses 2 bichinhos aqui. Bom, como é durante o chinês, o negócio é side view, mas a gente está fazendo também o olhar top view sempre para treinar os nossos olhares e a gente ter uma visão mais completa dos peixes. Ou seja, o objetivo aqui não é acertar ou errar. O objetivo é a gente treinar. Esse aí é o peixe 01, tá? Um belo peixe, né? Gostaria de fazer um comentário
que, infelizmente, nós não temos a idade desse peixe, que é um fator relevante no processo de avaliação, né? Então, eu, ao fazer minhas pontuações, eu fiz aí tentando um aproximado, vamos dizer assim, né? Porque, como a gente não tem, claro, a idade, eu não tive essa informação, mas, enfim, vamos tocar o barco e a gente vai discutindo. Eu fiz uma pergunta. Esse peixe não estaria mais com um lionhead, não? O cabeça de leão, propriamente, ele não tem essa curvatura que esse peixe tem. E ele é um peixe mais alongado. Esse daí é mais curtinho, com a boa curvatura e a angulação de cauda. É que nessa linha aí no chinês, o epitelioma é mais pronunciado, diferente do epitelioma do urantiu japonês. Eles valorizam mais um epitelioma mais desenvolvido, um wen mais desenvolvido. Ô, Mário, se você tiver aí aquela imagem daquele cabeça de leão que foi para a exposição, eu acho que ajuda a fazer uma comparação aí para o pessoal. Não sei se você tem aí disponível. Para o pessoal ver a diferença da morfologia corporal, o alongamento. O cabeça de leão é um bicho mais alongado. Olha o bicho aí, ó. Olha a diferença, Sérgio. É um corpo bem mais alongado. E o ângulo da cauda aí também. Não tem ele em imagem por cima, né? O final dele é mais afinado, enquanto que o urantiu ele é mais encorpado. Aqui ele é uma bolinha, né? Isso. Hermínio, na nadadeira, deu uma nota mais baixa ali. Quer fazer algum comentário, Hermínio? Peraí, só um minuto. Ok. O comentário, assim, provavelmente estou errado, né? Porque ninguém viu isso, mas o que me incomodou um pouco é quando ele, na visão top view, em alguns momentos ele fecha demais essa nadadeira, ele fica com ela murcha, vamos dizer assim. Ele não nada com ela aberta, sabe? Ele nada com ela muito fechada em alguns momentos. Então, eu não sei por que motivo, mas deve ser toque, me incomodou profundamente. Não, mas não é toque, não. É porque a gente estava avaliando anteriormente os japoneses. E os japoneses, a armação mais aberta, né? Da caudal é importante. E aqui, como é side view, vai ser diferente mesmo. Justamente esse é o ponto da diferença. Pois é, mas aí como a gente está analisando as duas vistas, né? Eu contei isso como sendo também um ponto que não me agradou, vamos dizer assim, né? Apesar de que a gente sabe como era no japonês, era top view e a gente considerava o side view na pontuação também, né? Foi mais ou menos por isso, então, que eu tirei um pouco aí, mas, assim, nada que fosse causar uma coisa mais séria, né? Simplesmente dentro da normalidade, Emílio. Dentro da normalidade. Não, no caso dos ranchus, uma cauda assim é deplorável. É que eles chamam de brush-tail, né? Cauda de pincel, para que não interessa, porque no caso do ranchu, o nado é fundamental, o formato da nadadeira, aquilo que nós discutimos anterior, né? No caso desse peixe, como a vista é lateral, né? Na lateral ele está ok. Sim. Tá beleza, é isso aí mesmo. Aproveitando que eles já estão aqui na tela, em relação à cor, quem deu a nota mais baixa ali fui eu, mas é igual o Mauro falou, a gente não sabe se isso é um Tosai ou é um Nisai, mas e aí não dá para saber se esse peixe ele vai despigmentar ou ele vai ficar desse jeito aqui, porque ele também não é um black fechado, né? Mas, Mário, aí no caso não é que tem que olhar o momento do peixe? Olhando ele hoje, desse jeito que ele está aí, eu entendo.
que a cor tá sólida, tá não. muito esse padrão A na barriga toda branca aí, ó. Exato. Sim, Mas isso daí pode ter uma outra coisa nessa história. tem muitos Nessa que- gravação, observa que quando você vê ele top view, o fundo é branco. O fundo do aquário está branco. Aham. Então, o peixe ele tende a escurecer em cima e clarear embaixo se o fundo é branco. Porque se ele quiser, vamos imaginar que tem um predador abaixo dele, ele está se mesclando com a claridade de cima que está no céu, né? Então, ele acaba perdendo a coloração. Ele reduz a intensidade dos melanócitos em função do fundo branco. É aquela história, cada situação é uma situação, né? Aham. Tipo camaleão? Na realidade, os peixes, as células respondem ao ambiente. Se o ambiente for um ambiente de fundo escuro, um peixe black ele vai ficar muito mais escuro, muito mais acentuado. O pessoal dos discos pediu para, na próxima exposição, pintar todos os vidros do aquário de branco, ficar só à frente. Do ponto de vista da cor, assim, não tem nada, assim, não, eu colocaria esse peixe numa categoria de um peixe comum, entende? Assim, não tem nada que desabone a cor, assim, mas também não tem nada que diga, é um peixe de uma cor diferenciada, não sei, né? Então, eu acho que eu dei 4 ali, alguma coisa mais ou menos isso, que é tentando ir no meio, né? Porque, de fato, assim, não vi nele algo que desabone a cor, mas também não é uma cor que, se a gente for considerar aquilo que discutiu na reunião anterior, que quando se tratar de black e tal, né, que tem que ser black mesmo, né, não é o caso. Então, assim, não seria um peixe para estar no topo em relação à cor. Minha avaliação, assim, modesta, mas é o que me parece. A gente tem que resgatar aquilo que a gente discutiu, assim, né? Então, assim, bom, se tratar de black, vai avaliar a intensidade do preto e tal para atribuir pontuação em relação à cor. Ele não tem intensidade. Independente se ele tem 1 ano, 2 anos, 3 anos e tal, ele é um... Não, mas é exatamente aí que está a situação. Como a gente não sabe a idade do peixe, geralmente os blacks eles vão escurecendo à medida que vão envelhecendo. Não, tá bem, nascer, mas assim, a gente está olhando o nascer, momento. Ele selvagem. E aí eles vão escurecendo. Como a gente não tem esse dado, né, e além da questão do fundo do aquário estar branco, é a dificuldade de avaliar, entendeu? Por isso que eu coloquei lá no início, olha, a gente não sabe a idade para poder avaliar de uma maneira mais criteriosa. Mas é isso aí mesmo. Eu concordo, acho que a nota que você deu é equivalente à minha, inclusive. Peixe 02 aí, então, pessoal. Aqui também, eu queria uma... Claro que vocês devem ter comentado nas outras reuniões, mas uma coisa assim que pode ser a minha impressão, quanto à questão do comportamento. Claro, muitas vezes a gente tira o peixe do sistema principal, coloca no aquário, não vê a natação, fica um pouco prejudicada se tu filma ele logo em seguida, não dá um tempo. Mas isso é uma coisa que me passou agora, no segundo, me passou mais ainda do que no primeiro. Um problema assim até de desequilíbrio, assim, sabe? Mas eu não sei se isso pode estar influenciado justamente por causa dessa transição. E até que ponto, como é que funciona isso para julgamento? Se fosse algo mais sério, seria ficar um tempo maior e eles já adaptados aonde eles vão ser julgados, é isso? Mas, Douglas, é isso mesmo. Deixa-se o peixe um tempo, mas o importante é o seguinte, não tem um leve se o peixe também, porque o tempo vai ficar o mesmo para os peixes todos.
O peixe que não deu uma consertada e não se adaptou ao ambiente, ele vai ser penalizado mesmo, porque o que a gente julga é o que a gente está vendo. E se na hora o bicho, por exemplo, se ele for para um canto lá e ficar parado no fundo, complica. Sim. Tipo assim, agora eu me arrependo de ter dado 3 para o primeiro, porque eu acho que seria um 4 e esse aí ganharia o 3. Aí, ó. Mas isso faz parte do treinamento, é isso aí mesmo. É exatamente isso, Douglas. É exatamente isso. Aí você tem que ter um repertório, uma avaliação de vários, para você fazer essa escolha, porque quando você chega no outro, imagina, o Mário já comentou isso, que você dê uma nota maior, chega na frente, tem um muitíssimo melhor, aí você não tem espaço de nota. Mas é aprendizado, nós estamos fazendo isso mesmo, é esse aprendizado, é essa experimentação nossa. Você mora próximo do mar, né? Você tem utilizado crustáceo na alimentação desses peixes? Corrupto, camarão, essas coisas, você tem utilizado? Não, esse ano eu cheguei a fazer na temporada passada, agora esse ano não fiz, cara, assim, não deu preguiça. Porque eu não vi também grandes diferenças, assim, Não, mas assim, de palatabilidade, não fica uma ração mais palatável? Ou não atrai mais o peixe? Cara, Difícil esses bichos, as rações que eu uso aqui, eles comem. colocando na boca. Chega perto da caixa, assim, eles já vêm boiando tudo. Pode estar até frio, eles já vêm para a volta querendo comer, né? Querendo comida. Então, Ok. a dificuldade maior que eu tenho é, assim, tipo agora, né? Tem os bichinhos ali que já estão no estágio de alevino, né? Alevino e tal, de fazer eles deixar de comer artêmia para comer outras rações. Aí sim, né? O período de transição. É que nem a gente, né? Assim, dá uma picanha, não, tu quer picanha ou tu quer pescoço de galinha, né? Sim. Eu fiz esse comentário, Ederson, pelo seguinte: se fosse para comparar esse com o peixe anterior, eu tiraria ponto da condição corporal do peixe anterior, né? Porque esse assim me pareceu muito mais robusto, muito mais forte, né? E é claro que essa robustez só tem que vir da alimentação, né? Não tem outra origem, né? Aí, como você falou, que faz um mix de alimento e tal, aí, para mim, justificou, né? Na minha cabeça, justificou o porquê que esse peixe está com o corpo tão bonito, né? Não sei se todo mundo já votou, né? Estou fazendo essa colocação aí, mas que todo mundo já deve ter votado, Creio né? que Por isso, sim. nota alta, né? Para esse peixe aí, né? No quesito corporal, né? Bom, quem foi mais crítico ali nas características corporais foi o dono do peixe. Olha que confortável que é esse modelo, né? Que coisa boa. O dono do peixe foi o que foi mais Tem que ser magro, magrelo. mais penalizou nadadeiras. O Douglas foi o que deu 6 ali. Arriscado, né? Vem um peixe aí depois bem melhor de nadadeira, não tem espaço, mas é uma opção. A cor, todo mundo ali no 4-5, sem muita diferença. Características especiais, o Wen também no 4-5, todo mundo. Para esse peixe ter uma nota melhor de cor, ele teria que ser sem nada de branco, né? Aquela mancha branca falou contra ele, né? Na barriga, né? Na barriga dele. Isso, na barriga. Ou não? Eu não sei dizer se essa mancha branca conta alguma coisa contra, não. Eu posso Porque aí ele seria acrescentar o quê? Um branco e laranja ou um laranja inteiro? Não, na realidade é o seguinte: o padrão mais desejável são os vermelhos e brancos. A questão aí do vermelho é a intensidade do vermelho. O fato de ele ter mancha branca e embaixo, normalmente, eles são mais claros, não, como diz, não depõe contra o peixe, não desvaloriza o peixe. O vermelho é que podia ser um vermelho mais intenso, né? Não, esse peixe está com vermelho muito bom. Se você olhar no top view, Uhum. né,
você tem uma visão mais clara desse vermelho. Então, tá uma coloração legal. A mancha branca ali embaixo não desqualifica o peixe, não. Ele pode ficar com um vermelho mais intenso de acordo com a idade, né? Não, na vista lateral, dependendo do ângulo, o vermelho está bem intenso. Na hora que ele está nadando, tem local que ele parece mais alaranjado, mas dependendo do ângulo, ele está com vermelho intenso. Tá bom? A coloração dele está boa. E uma coisa legal nesses peixes aí é porque a linha de dorso está harmônica, né? Não está com aqueles... Esse peixe ele tem um senão, mas é tão insignificante que lá no finalzinho do pedúnculo caudal tem um pontinho, mas é quase não perceptível para quem não está habituado a olhar isso. Né? É esse aqui, né? Exatamente. O que eu vejo de mais grave nesse peixe não é isso. Né? O peixe está muito bem equilibrado. É a natação dele, que é o ponto seguinte. Mas como o próprio Ederson colocou, que transferiu, tirou da caixa uma temperatura, passa para aquário pequeno, está esfriando, é que na natação, ele faz o esforço de natação, na hora que dá aquela paradinha, a traseira sobe. Ele não se mantém na horizontal normal, ele faz isso. Existe uma proporcionalidade da cauda em relação nesse caso aqui do Uranchu, porque eu achei a cauda dele muito pequena, está muito bonito, mas achei pequenininha. Talvez seja também um dos fatores que possa... É mais um aspecto a ser considerado, porque se a cauda fica muito curta, desequilibra o peixe. A sua leitura está perfeita. Pode colocar aí, Mário, de novo, porque eu acho que tem um negócio na cauda ali que pode ser um pouco de ilusão de ótica, assim, também, né? Isso que o Sérgio... Porque ele tem o finzinho, ele tem a cauda vermelha, depois ela vai, digamos assim, meio que desbotando, né? Tá. De novo, assim, né? Já a primeira nota lá mais baixa foi minha, assim, não é defesa do peixe. É para a gente olhar e observar se não é uma questão pode ver que a cauda vai desbotando na medida que vai chegando para as extremidades, né? Não, novamente aquela situação, a idade do peixe. Se você observar a cauda do peixe, a extremidade está translúcida. É um bichinho que está em crescimento. Essa cauda ainda deve crescer mais um pouquinho. Né? Nesse momento, essa proporcionalidade que o Sérgio chamou atenção, ele não deixa de ter razão, mas não significa que o peixe não esteja numa boa proporção. É só eu chamei atenção até para a gente nivelar. Então, mesmo assim, digamos assim, neste momento, ela estaria pequena. Mas está em crescimento. Você vê, a gente vê está isso. Bem. Está em crescimento. É um peixe que deverá ficar mais equilibrado para frente. Uhum. Esse entra naquela categoria, pode mandar para a gente que a gente toma conta dele. Isso. É isso? Exatamente, Mário. Pode arrumar mais umas 1.400 larvas. Não, 1.400, 1.500 é do que da desova da semana passada. A de hoje é proporcional, do mesmo tamanho. Pois, né? Vamos lá, soltar um peixe 0,3 aí para a gente. Não falta ninguém, não. Todo mundo já mandou. O pior, eu estou olhando o Sérgio, parece eu, assim, tentando espiar atrás do peixe no vídeo, né? Mas não adianta, não tem como. Para ver o ângulo melhor, né? Características corporais, Maria, 3 e 4, Ederson, nota 2. Se quiser fazer algum comentário. Eu tenho uma pergunta quanto às características especiais. Elas contam como parte do corporal? Porque eu também fiquei assim, ele tem um formato um pouco, ele não é tão arredondado. Ele influenciaria na especial também.
porque é um formato padrão da... O arredondado iria para características corporais. As características especiais é o Wen e os olhos do Demequim, do Miracel tá. e do Bolho. No Ranchu é só o Wen, Só o Wen. não pesa no corpo. Tá. Do formato, para mim, sim, do formato esperado para o chinês, ele deveria ter... porque ele estaria mais próximo de um tailandês do que um chinês, na minha avaliação. Assim. Onde começa a curvatura ali e tal, é mais para trás do que, né? O chinês ele deveria fazer aquele movimento, digamos assim, abaloado, enfim, né? Eu também então, fiquei com essa mesma dúvida. Por isso que eu acho que ele estaria mais próximo de um chinês do que aliás, de um tailandês do que um chinês. Por isso que eu dei essa nota mais baixa. Não faço nem Aí ideia só de que seja um aproveitando tailandês. assim para comentar também assim, tem isso, né, desse peixe que me chamou a atenção. Me chamou a atenção essa abertura aí do operco, enfim, que ele fique nessa imagem, né, que aparece, ela parece uma constante. E a outra coisa é o formato da cauda. 3 coisas aí que, assim, se a gente fosse usar aquele critério de tirando ponto, eu tiraria por aí, né? Mas eu acho que é interessante aí abrir para discussão. Quem deu nota mais baixa nas nadadeiras fui eu, mas foi por causa desse ângulo aqui da cauda, e aí também gera essa mesma dúvida sua aí, Ederson, da questão do estilo mais para o tailandês, né? Perfeito, Mário, porque, inclusive, a cauda na porção mais apical, ela faz curva, ela deveria ser mais em pé, no caso do tailandês, né? Uhum. Deixa a desejar, sem dúvida. Condição e comportamento, com a maioria 4 e 5, só o Hermínio ali no 3. Pois é, depois eu fiquei observando isso, né? Ele é bem mais novo que os outros, acredito, né? Aí que está o engano, não é não. Não é não? Não. Eu, inclusive, não fiz o comentário em relação a isso, porque ninguém perguntou. Esse peixe foi trazido pela Roberta naquele encontro lá no início da pandemia. Ou seja, hoje ele é um oiá, ok? Você vê, inclusive, pela característica de epitelioma dele, de Wen, que está mais desenvolvido. Mas eu não queria fazer, como diz, criar pré-julgamentos para vocês. Como ninguém perguntou, eu fiquei quieto. Mas é isso mesmo, gente. Por isso que tem que ter esses detalhes, né, para poder fazer uma boa avaliação. Porque ele não é um peixe, inclusive, grande pela idade dele. Eu tenho filhos dele, né, que, como eu comentei lá no início, eu tinha colocado ele num tanque de ranchu e teve uma desova, ele fez o serviço, então nasceram alguns cálicos ali no contexto, né, e que estão maiores do que ele. Vamos lá. Soltar o peixe. Mário, antes, até aproveitando o comentário do professor aí, que sempre é falado a questão da idade, né? Para você fazer, né, colocar um peixe, né, numa exposição para um campeonato, teria uma idade ideal para você concorrer com o peixe, ou você analisa o peixe no momento em que ele está? Nas exposições, os peixes são classificados também por idade. Então, ao colocar o peixe, né, você tem que informar a idade do peixe. O tamanho em si não é o mais importante, mas a idade, sim, em função de expressão das características. A idade determina a categoria e a raça determina a classe que ele vai participar. Só fechar. Então, eu entendo que, nesse momento, a gente está, né, tá aqui ainda, vamos dizer assim, engatinhando, mas eu penso que num segundo step a gente teria que fazer essa separação, né? Por idade, né? Para poder... Ok.
No segundo, não. Já nesse step agora já está sendo feito isso. É isso que o Mauro está chamando a atenção ali. Ó. Ninguém perguntou a idade. Falha nossa. Porque, exatamente, mesmo que perguntasse, eu vou falar com sinceridade, a partir do momento, foi a pergunta inicial, a partir do momento que você pode ter assim, o peixe com uma característica já pré-definida, né? Porque totalmente definida, acho que só depois dos 3, 4 anos que a gente tem visto. Mas como é que seria isso? Para mim ainda é um pouco nebuloso essa questão. Eu vou analisar um peixe com 3 anos. O que eu estou esperando ali daquele peixe com 3 anos, um peixe com 2 anos, um peixe com 4 anos? Opa, já está definido. Então, o peixe está definido com 4 anos. Então, é isso aqui que ele vai ser até ele morrer. Entendeu? Então, essa que é a minha dúvida. Se eu estou analisando um peixe com 2 anos, não, ele ainda não está definido. Então, eu vou ponderar, eu não vou ponderar. Essa é a minha dúvida. Porque perguntar a idade, beleza, mas quanto tempo mais eu vou esperar para ver se a cauda lá daquele do Ederson, por exemplo, não, a cauda vai crescer. Mas eu estou analisando o peixe agora. Eu pondero isso ou não pondero? Essa é a pergunta. Então, pondera dentro da classe que ele está, né? Ele está em determinada idade, e se ele é um Tossai, todos eles vão crescer a cauda ainda. Se ele é um Nissai, ele ainda continua crescendo ainda. E algumas questões de coloração também que estão estáveis quando o peixe é mais velho. Quando o peixe é mais novo, está instável ainda, né? Não, tranquilo. Que essa pergunta do Sérgio, sim, me levou a uma questão assim que talvez seja interessante, né? Estou colocando aqui para uma consideração, enfim, para a gente refletir, porque assim nós não temos nenhum critério, nenhuma possibilidade tal de aferir a idade do peixe. Né? Então, pensando na prática lá de uma exposição, tá? O Ederson chega lá com peixe e diz, esse peixe aqui tem 1 ano. Na verdade, o peixe pode ter 2 anos, entendeu? Ou até mais. Por outro lado, e assim, mesmo que o peixe tenha 1 ano, tem uma diferença entre ele estar iniciando 1 ano e ele estar terminando o ciclo daquele ano, assim, né? Então, eu estou pensando aqui se não seria interessante, tá, a gente considerar a questão de tamanho também, né? Para organizar, assim, no futuro, essa classificação. Porque eu acho que o lance do Tossai, Nissai e Oiá, ele, na realidade brasileira, assim, considerando que a gente está no Brasil e tal, ele pode nos trazer um problema depois da pessoa chegar lá e dizer, não, esse peixe aqui tem 8 meses, entendeu? Na verdade, o peixe pode ter mais, né? E mesmo assim, a diferença entre um peixe de 8 meses e um peixe ou de 6 meses e um peixe de 1 ano, ela pode ser muito grande, assim, né? Não sei, estou problematizando aqui, dando uma estressada para aproveitando essa deixa aí do Sérgio, né? Porque o que é que eu vejo, assim, os peixes que vieram no ano passado aqui, desses que vieram lá com o do Regis, é outro peixe, completamente diferente do que era o ano passado. Mas eu tenho já filhos deles que são quase do tamanho deles. Na realidade, Ederson, essa sua colocação é extremamente pertinente, mas se nós pensarmos em termos de exposição, o que acontece? Os peixes que vão para a exposição porque eles têm um diferencial, eles normalmente vão para a exposição quando eles são Tossai, eles vão para a exposição quando são Nissai, vão para a exposição quando são Oiá. Existe esse acompanhamento dentro do grupo, do clube, coisa que não é nossa realidade, tá certo? Então, para nós iniciarmos esse contexto de avaliação, e principalmente em questão no Brasil, de dimensão e temperatura variada, vai dar uma diferença muito grande. Por isso que o tamanho não é o mais relevante.
Mas, da mesma forma como você colocou, a pessoa chegar a informar que a idade é essa, é relativo. Pode ser que sim, pode ser que não. Nesse caso, existe um teste de avaliação para você confirmar a idade do bicho, né? Mas esse teste de avaliação de idade de bicho só funciona também bem quando você tem um ambiente de clima muito bem definido entre verão e inverno, porque o peixe forma na escama anéis de crescimento. Numa região que é mais quente o ano todo, não vai ter essa diferenciação. Então, fica um negócio complicado. Quando nós começarmos a fazer uma exposição com esse processo de avaliação, isso vai começar a ser registrado. E aí você tem um padrão de registro de acompanhamento do peixe, que é o que vai ter que funcionar para frente para nós. Não sei se ajudou a clarear aí as suas dúvidas. Mas o que o Ederson trouxe também não foi uma problematização, não. Se eu não me engano, foi o próprio Ederson que compartilhou um mês e meio, 2 meses atrás, eu acho, um vídeo onde acho que um tailandês está mostrando o critério de julgamento. E naquele vídeo, o cara mostra essa tabela aqui, ó. Eu guardei o print. Ele mostra essa tabela de tamanho. E eu guardei esse print justamente porque eu fiquei com essa mesma dúvida que o Ederson está trazendo. Bom, se a gente não tem... E depois eu e o Mauro também, acho que a gente conversou sobre isso um dia. Se a gente não tem a questão da idade muito clara, tem essa classificação por tamanho como sugestão. E isso aqui foi muito legal ter visto isso aqui já como critério dessa turma. Porque o que eu vejo assim, vamos pensar, eu tenho um peixe que é um peixe um peixe diferenciado, enfim, aquilo que a gente conversou um pouco, né, em off na reunião passada lá. Tem uma turma que pode querer pegar peixes para desenvolver, vamos pensar assim, pensando que o negócio vai andar, né? Uma turma que se interessa em pegar peixes para desenvolver para a exposição. O cara faz TPA, sei lá, uma vez por dia, não sei o que, esse peixe ele vai desenvolver mais que outros, né? Então, assim, ele vai chegar, comparar esse peixe com o peixe do Ederson lá, que está num sisteminha, não sei o que e tal, não dá, né, em termos de idade. Então, talvez um segundo critério, enfim, fosse esse negócio, essa escala de tamanhos, né? Para a gente poder ter um parâmetro de comparação, porque senão fica muito... Além de não poder precisar a idade, né, pode ter isso, assim, que é o negócio do tratamento. O cara pega o bicho ali, soca comida e troca água, não sei o que e tal, ele vai crescer, ele vai desenvolver mais. Ó o peixe 04 aí, ó. E agora, Douglas, o que tu faz? O pior é tu achar que antes tu achava uma coisa e agora piorou teu critério. Esse foi o mais fácil. De todos, esse foi o mais fácil. Essa é uma fala perigosa, hein? Vamos ver agora, hein? As nadadeiras, o Fábio deu 6, eu dei 3. Por que eu dei 3? Mas eu dei 3 na ignorância do não saber. Eu achei as nadadeiras, no geral, não só a caudal, mas as outras também, muito curtas para o tamanho do peixe. Mas não sei se isso tem fundamento, não. Eu mudei isso também depois de ver os outros vídeos. Elas realmente são pequenas, mas elas são interessantes. Aqui nesse peixe, elas são harmônicas. Sim. São muito harmônicas. Eu até dei a nota 6, porque eu achei assim, elas estão perfeitas. Elas são pequenas, mas eu entendo assim que o tamanho da nadadeira não é critério de mais ou menos ponto. Se ela é pequena, mas bem formada, os acúrios direitinho, estão muito harmônicas entre elas. E deu aí, vamos dizer, todas vermelhinhas, né? Tá bonito pra caramba. Eu gostei pra caramba. Eu achei
em termos de barba de nadadeira, as mais bonitas das que nós vimos hoje. E já que não é a primeira, dá para dar 6, né? Eu notei que ele nada bem, né? Comparado com os Nada primeiros. bem, é equilibrado, a barba dele é bonitinha, né? Gostei desse. Tem funtan, né? Pois é, eu queria perguntar sobre isso, que a Roberta uma vez já me explicou, mas aí eu não participei dos outros eventos, porque ele tem tipo um biquinho, que o pessoal chama alguns de Buffalo Head, mas eu não sei qual é a diferença para caracterizar ele assim. Ô, Mauro, não adianta ficar caladinho, não. Sai da moita aí, tece uns comentários aí pra gente. Fez o comentário, aí eu faço, sem problema. É exatamente essa característica aí do funtan dele que o caracteriza como Buffalo Head. Essa projeção aí. Esse peixe está muito bonito, cara. Se você não gostou, eu uso aquela fala do Mário anterior, manda para cá. O professor só estou vendo o zoinho dele agora, já até escondeu lá, só estou vendo o zoinho. O único senão que eu tenho em relação a esse peixe é que quando você olha ele no top view, na natação, um dos lados da cauda fecha um pouco. Não sei se vocês perceberam isso, mas está um peixe muito bonito, muito interessante para a reprodução. E essa distribuição de pigmentação dele ficou maravilhosa. Aquilo que nós conversamos da vez passada, né? Essa placa de vermelho em cima do dorso está lindo, cara. Esse é macho ou fêmea, Douglas? É uma fêmea, ela veio lá do Sakai e deve Semana ser... que vem eu vou aí buscar ela para a gente... Tranquila. Ela deve estar... Se eu buscar, eu também vou, e eu estou mais perto. A sacanagem, tá vendo? Não, deve ser um Tossai. Tossai é quando está já dentro dos 2 anos, né? Nissai. Eu não tinha visto essa assimetria na cauda aqui, não. Realmente. Não é só porque ele está nadando numa vasilha redonda, não, né? Esse lado aqui um pouquinho. Tem um pouquinho fechado. É um pouquinho mais fechado, sim. Apesar de que a vasilha é pequenininha, né? Mas quando a barba não tem tanto pigmento, ela dobra mais fácil, né? Ela branquinha assim dobra mais fácil do que quando ela é vermelha, não é? Não é questão dela dobrar por não ter pigmentação. A ausência de pigmentação te dificulta ver o movimento da cauda, né? Ela fica meio transparente, aí você não vê o quanto que ela fechou ou abriu. Mas o peixe está muito bonito, Douglas, está de parabéns. Não, e muito lindo o vermelho dele vindo e fazendo um óculosinho em volta dos olhos, olha lá. Não, a distribuição de cor desse peixe está fantástica. Dos 2 lados. É uma simetria, né? Ele tem uma simetria que é muito interessante e valorizada. E que tipo de característica é essa? Porque, na verdade, o EN dele não é vermelho, é só em cima. Do lado, ele é outra cor. Não, porque nas laterais, aí, ele seria branco. Mas nessa região do opérculo é muito comum ficar amarelo. Pode ficar branco ou pode ficar amarelo. A região do opérculo. A região aí infraorbital, como o pessoal gosta de dizer. Não, o bicho está muito bonito. Entendi. Mas o Ederson está até de mão levantada ali. Ó. Eu tenho complemento. Ué, ele que tem que me mandar uns machos para cá, deixa eu ter alguma coisa. Não, deixa assim, comentários, né? Que é um comentário geral, assim, eu acho que a curvatura, que é para todos, assim, né? Ela deveria ser um pouco mais para frente, né? Assim, se a gente for considerar o padrão chinês, né? Aquilo que está lá no vídeo lá do Lei, né? Eu acho que a minha nota até foi mais baixa depois de apreciar os outros peixes. Eu também achei ele um pouco mais reto.
Não, mas assim, mas isso, os outros também são, né? Assim, esse é um comentário geral, assim, que talvez seja uma coisa para a gente buscar na seleção. Agora, assim, cara, essas nadadeiras peitorais dele olhando de cima é um negócio fantástico, assim, né? E a outra coisa é o que eu arrisquei aqui a dar 6. Eu acho que pode ter um que tenha um EM igual a esse, mas melhor vai ser difícil, viu? Assim, arrisquei aqui e dei isso aí, porque eu acho que tem momento que a gente também tem que arriscar no julgamento, né? Uhum. Mas em termos de Wayne, é fantástico. Assim, para mim, na minha avaliação, não tenho que melhorar aí. O Wayne está muito bem caracterizado. Você acha, põe a Branca de Neve ou o Saraçá? Tá bom. Pode botar a Branca de Neve aí, que eu quero ver a avaliação de todos aí, principalmente o professor aí, que falou que ele não serve para reprodução. Mas aí você matou o julgamento. Acabou. Não precisa nem julgar agora. Esse é meu pet favorito, mas eu já, depois que eu filmei, eu vi assim, vários defeitos nele, mas continua sendo meu preferido. Não tem problema, não, viu, professor? É o meu preferido. E foi o professor que me deu. Quem sabe ele não arrepende de ter te dado agora. Não, mas bom, vamos deixar vocês avaliarem aí. Vou deixar vocês avaliarem. Continua sendo meu preferido. Esse é o 5? 5. A água estava verde, eu não quis colocar na água muito clara, não, para não afetá-la muito. Peixe número 5. Mas eu acho que o Sérgio prejudicou a pontuação do peixe. Hein? A água não dá para ver direito. Verdade. Mas eu fiquei com medo de afetar, que teve uma Aí vez é o que eu filmei truque dele, ele já deixa a água meio assim para a gente ficar na dúvida. A gente não querer que ele mande o peixe, né? Mas eu também não sou muito bom em filmagem, não. A gente vai pegando o jeito, porque eu acho bem complicado. Tentei colocar a régua aí para vocês terem uma ideia, mas ela tem em torno de 9 a 10 centímetros de comprimento, e ela tem aí por volta de 2 a 3 anos. Entende? Sim, ele tá, para mim, ele está muito, 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 muito longe de um Kanchu chinês, entende? Sim. Eu estou sendo rigoroso com aquilo que a gente viu lá nos vídeos e tal, em relação ao padrão. Né? Que, né, não adianta a gente querer nos agradar, enfim, assim, né? Ele... Se eu olho para o corpo desse peixe, é um peixe que eu posso achar bonito e tudo, mas assim, ele está... Do ponto de vista do padrão de um Kanchu chinês, ele está a quilômetros de distância, né? A nadadeira ficou prejudicado porque ele não... Assim, eu dei 2 ali porque a cauda dele também, né? O formato da cauda está, né, mais na horizontal, assim, digamos. Mas o restante das nadadeiras não dá para... O vídeo prejudicou, assim, um pouco. A nadadeira caudal está muito fechada, né? E curta também, né? Curta e fechada. Agora, a cor eu não soube pontuar, não. Eu dei nota 3 ali, eu fui no meio, eu não soube pontuar. Porque, assim, Eu acho que não é questão de gosto, né? Como pontuar a cor. a pior nota vai para o Sérgio mesmo. O Sérgio... Ah, Ó, eu acho, por exemplo, a cor dele é branca, sólida, tá em todas as escamas, tá bem distribuída. Eu entendo que vamos dizer, não, eu não gosto da cor branca. Aí é gosto. Avaliar, uma vez que é branca, que defeito que tem nesse branco aí? Eu não vi nenhum defeito. Eu também Como branco, gostei. não, peixe branco é legal ou não legal? Bom, aí é gosto. Mas em sendo branco, dentro do branco, eu não achei defeito. Deixa eu só fazer um questionamento aí em relação à cor também. Assim, eu acabei dando... E agora, depois do comentário aí do Mário e do
do Fábio, eu estou aqui repensando, né? A gente está fazendo um exercício aqui, né? Então não tem problema de... o vermelho e branco, ele é uma, digamos assim, uma tendência no Ranchu japonês, né? Quando assim, a gente sai do japonês, vai para o chinês e para o tailandês, essa questão da cor, ela muda, assim, né? Porque, inclusive, eles têm vaquinha, ou não sei o quê, e tal. Eu fico pensando aqui se a gente deve manter essa coisa ou como é que a gente usa esse critério da cor quando a gente vai pensar no padrão no padrão chinês e no padrão tailandês, né? Considerando que aí o leque de colorações tal, ele aumenta muito, assim. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas que eu acho que não dá para a gente seguir a mesma régua de quando a gente olha um ranchu japonês. Mas não é a qualidade da coloração que temos que avaliar? Todos aqui, exceto 2 pessoas, avaliaram o peixe como ranchu chinês, né? E o professor colocou aqui principalmente como tailandês, né? E as características dele, obviamente, vai mudar, né? Porque a gente está avaliando um chinês em cima do japonês. E aí é uma questão. E o formato, que eu também não sei dizer aqui, eu não estou lembrado, mas o formato para o tailandês estaria correto? A gente vê que ela tem um defeitozinho no final da cauda, lá tem um cucuruzinho a mais no final, lá, né? A curvatura do corpo dela, realmente, por ranchu chinês, não está adequado, mas esse corpo mais alongado seria realmente do tailandês? Não, o problema do tailandês, ou seja, ela não encaixa no tailandês, porque o tailandês, essa cauda teria que estar aqui assim, ó, na vertical, e não aqui na horizontal. É por isso que isso aqui que está caracterizando muito mais para o lado do Lionhead, né? Que está lá na origem de todos, né? Também penso assim. Deixa eu fazer os comentários, porque eu coloquei lá, classifiquei como urantiu tailandês, porque esse peixe vem de uma linha de tailandês. Mas aquilo que eu falei, ainda bem que o Sérgio colocou, que eu falei que não é para colocar na reprodução, né? Porque quando o Sérgio pegou esse peixe, ele queria um peixe para ornamentação. Foi que eu conversei com ele, o que você quer? Não, eu quero um peixe assim, quero um peixe desse jeito, para a gente ficar vendo. Ok, para coloração, para ornamentação, está ok. Mas ele não está no padrão ideal, né? E à medida que ela cresceu, inclusive, acentuou ainda mais essa questão da cauda, porque ela tinha a cauda mais em pé. Mas à medida que ela cresceu mais, a cauda ainda ficou mais inclinada. Correto? Então, assim, não está dentro de um padrão legal. E isso considerando o peixe para reprodução. Para ornamentação está beleza. Como ele denominou a Branca de Neve lá, que ele gosta, ok. Mas não é um peixe ideal para reprodução. Tanto é que depois que nós conversamos, eu até passei outros peixes para ele, né? Foi o que eu fiz. Então, nesse contexto, em termos de padrão morfológico, deixa a desejar, sim. Em relação à cor branca, aí é uma outra história. Por quê? A coloração branca é ausência de outras cores. Embora, não sei se vocês observaram, que esse peixe, um olho tem uma tonalidade, o outro olho tem outra. Vocês perceberam isso? Não. Um olho é grafite, o outro é ligeiramente alaranjado. Então, bota para correr de novo, Mário. Uma coisa que eu notei, eu não sei se isso é padrão dos brancos, é que no final da nadadeira, tanto da caudal e das nadadeiras frontais, eu acho que tem uma marquinha vermelha. Isso aí é doença. Aí, esse lado aí, ó, o olho tem um contorno ligeiramente alaranjado. No outro olho, não. Ela é toda grafite. Né? A bochecha dele, até o Fábio falou, é uma bochecha que não é totalmente branca, ela é amarelada. Esse peixe vem de uma linha vermelha, vermelha e branca.
Então, ele não está num padrão para um peixe ir para reprodução. Não está. Eu falei isso para o Sérgio. Não coloca na reprodução. Então, ele não atende ao padrão, embora seja de uma linha tailandesa, ele deixa a desejar para um peixe de reprodução. Okay? E a questão do branco, que eu estava fazendo comentário antes, um peixe branco significa ausência de outros pigmentos, embora ele denuncie no olho que tem alguma coisa de vermelho. O branco é usado como cruzamento para sair vermelho e branco, cruzando com vermelho. Mas o branco não é o mais desejável. O branco é muito interessante em duas linhas, que é o Tanchou, o Oranda Red Cap, né? Que tem o vermelhinho só no alto da cabeça, e nos Diquim, ele é todo branquinho com as nadadeiras vermelhas. Fora isso aí, o ter vermelho é mais interessante, né? Exatamente. É melhor ter o vermelho. Tanto é que a valorização dos Tanchou, seja no Oranda, seja nas Nishikigoi, né, é a bandeira do Japão. É uma bandeira branca com centro vermelho. Pois é, a da China é vermelha. Pois é, ué. E sempre está E é presente. muito engraçado essa história toda, porque o Japão é chamado Terra do Sol Nascente. Não é isso que o pessoal fala? Terra do Sol Nascente. Mas por que Terra do Sol Nascente? Né? O termo Nippon, Nihon, né, para o Japão, esse Ni é Sol e Hon, origem. Porque na Ásia, você estando na China, o Sol nasce lá no Japão. Por isso que é chamado Terra do Sol Nascente. Essa terminologia, quem deu foram os chineses. Da mesma forma, quando tiveram as Olimpíadas lá na China, né? O Império do Centro, né? Que chamam a China de Império do Centro, porque os dois símbolos, que é Chugoku, o primeiro significa meio, centro, e o segundo símbolo do nome da China é Kuni, país, o país do centro, do meio da Ásia. Então, é o Império do Centro. As pessoas falam isso, mas sem ter a noção do significado, de qual é o contexto. É muito interessante. Né? E o nome, quando escrito nos ideogramas, traz claramente esse conceito. Boa! E o próprio nome, né? Goldfish, é o peixe dourado. A cor do peixe é vermelho, é esse avermelhado dourado, né? Mas aí que está a sutileza da coisa, Fábio. Os primeiros eram exatamente amarelos, ouro. O vermelho vem depois, é um ganho que eles tiveram de mutação. Tanto é que os albinos, a maioria, saem tudo o quê? Tudo amarelinho. É ouro mesmo. Né? E aí vai avermelhando depois com as novas mutações e acúmulo de pigmento vermelho. É bem interessante. Não, assim, uma questão isso que o professor falou antes em relação ao formato corporal, né? Assim, que me parece que o tailandês, assim, se a gente olhar, é mais ou menos, fizer uma linha vertical, digamos assim, a curvatura ela estaria ali mais ou menos vertical, se a gente fizer mais ou menos na linha do orifício anal, assim, né? Mais ou menos. Uhum. Mas, enfim, e eu acho a questão que eu acho que a gente precisa, assim, para mim não ficou claro, é essa questão da coloração em relação a esses peixes que tu vai julgar, digamos assim, né, como padrão chinês e como padrão tailandês, se a gente vai... É uma questão de dúvida mesmo, tá? Assim, se a gente vai manter assim, a busca do vermelho ou se vai abrir para outras possibilidades de coloração. Por exemplo, daqui a pouco aparecer cálico, preto, não sei o que mais, né? Se isso vai ser valorizado também. É dúvida, tá? Assim, só porque eu acho que a gente precisa acordar isso. Né? Eu volto a dizer, o menos desejável é um peixe todo branco, exceto nas linhas que é a característica. Né?
Os demais padrões de cores, né, é em função das linhas de seleção. Você vê, por exemplo, quando nós falamos do Hedonischik, o fato do peixe ser cálico, que caracteriza presença e ausência, né, de escamas metálicas e transparentes, né, a mescla delas, isso é uma coisa. A padronagem que vem além dessas escamas metálicas e transparentes é outro contexto, né, para um Hedonischik. Então, por exemplo, quando a gente fala de peixes tigrados, né, geralmente são peixes que cálicos, mas carregados na pigmentação mais escura. Porque você não tem, inclusive, nos metálicos, essa padronagem de cor. Não existe. Né? Ou ele é preto, ou ele é selvagem, ou ele é vermelho e branco, ele é branco. Você não encontra essa mescla de pigmentação. Então, os cálicos apresentam uma variabilidade de pigmentação muito interessante. Né? Da mesma forma que você tem nos que são totalmente de escama transparente, os MET, né? Que é outro estilo de peixe. Então, o interessante é ir buscando essas colorações que são mais se enquadram melhor num padrão de qualidade. Eu acho que é por aí. Um outro aspecto, por exemplo, os cal, né? Os vaquinha lá. Você só encontra a vaquinha que permaneça naquela coloração em cálico. Os pandas vão despigmentar. Se eles são metálicos e estão despigmentando, pelo menos eu não conheço. Até hoje eu não vi nenhum panda que tenha permanecido panda. Então, se quer direcionar para uma seleção desse tipo, você vai ter preto com branco e sem perder o branco, é em cálico. Né? Não pode ter gene de despigmentação. É a questão de distribuição, de padronagem do peixe. É isso aí. E trabalho pela frente para poder construir. Professor, deixa eu só fazer mais uma pergunta a respeito dos brancos. Tem um outro vídeo que eu mandei para o Mário aí também, do Urantiu, que nasceu aqui em casa, foi um dos filhotes da Branca de Neve. Eu deixei no primeiro ano aqui, nasceu, e interessante que nasceu sem nenhuma escama metálica. Ele é todo sem nenhuma escama metálica. Tem alguma justificativa, alguma explicação para isso? Eu constatei a presença de alguns peixes que parte do corpo dele eram escamas totalmente transparentes. Na filhotada que está agora, desse ano, que é dessa temporada passada, parece ter um ou outro totalmente transparente. Mas isso tem que olhar muito bem, Sérgio, porque às vezes pode ter uma escaminha aqui ou ali que a gente às vezes não detecta. Porque o padrão cálico significa ter uma escama metálica e todas as outras transparentes, ou uma transparente e todas as outras metálicas, né? E entre essas duas situações, várias escamas transparentes, várias escamas metálicas. A característica cálica determina essa padronagem, ter presença simultânea de escama transparente e cálico, não importa a quantidade. Ok? O que apresenta escama totalmente transparente, todas as escamas transparentes, se enquadra no MET, que quando cruzado com um peixe com totalmente escama metálica, vai dar 100% do quê? Cálico, que é a herança intermediária. Não sei se clareou aí para você. Sim, sim. Esse tem uma. Eu vi uma escama metálica nele. Né? O resto, ele é uma então, só. Ele não é um MET. Então, ele é um cálico. Inclusive, os MET, os que têm totalmente as escamas metálicas, parece que tem algum fator genético ali de sobrevivência, é mais difícil de achar. Parece que tem uma... Como é que eu vou dizer? Subletal, vamos dizer assim, que é coisa que ocorre, por exemplo, em buque com albinismo. Né? O albinismo é subletal, então vários embriões morrem. E no MET isso ocorre. Uma boa parte dos
embriões que seriam totalmente, dá um peixe totalmente match e não vão para frente. Gente, Muito bem. vamos aproveitar esse momentozinho final aí para a gente combinar o que a gente faz na próxima rodada? Os Demequins. Vamos fazer uma rodada de Demequins na próxima reunião? Bem lembrado, viu, Hermínio? Todo mundo de acordo aí? Cálico e black? Qualquer um. As cores Beleza. variadas. Joia, vou mandar os vídeos. Inclusive, tem uns brancos aí com você já, viu, Mário? Que está sendo comercializado. Vamos fazer o seguinte, Ederson. Depois dos Demequim, a gente faz um de cabeça de leão. Tá bem? Show. Eu acho que é interessante. Eu não sei assim, como é que a gente vai lidar com algumas coisas, que aí, sim, bom, tem um padrão consolidado no Brasil, que é o trabalho que o Sakai vem fazendo, né? Uhum. Não dá para a gente simplesmente desconsiderar que existe e tal. Sim. Mas aí. Ok. Tá? Beleza. Beleza. Fechou. Até mais, um abraço. Ótima semana. Abração. Para todos vocês. Um abraço. Até a próxima. Abraço.